Bom, mencionamos a vocês como é que foi a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, que levou a essa vitória muito apertada contra Jair Bolsonaro. E a gente conversa então agora com o coordenador da campanha de Lula, Edinho Silva. Edinho, seja muito bem-vindo. É um prazer falar contigo. Primeiro, meus parabéns pela vitória de toda a campanha, agora com a eleição de Lula no segundo turno. Eu quero saber de você, na tua visão, como é que você avaliou, agora depois dos resultados, né, essa virada que Jair Bolsonaro conseguiu em mais de 240 municípios que votaram em Lula no primeiro turno, ao mesmo tempo em que Lula não conseguiu alcançar nenhum município que tinha Jair Bolsonaro como escolha. Como é que a campanha enxergou isso e que levou a esse resultado tão apertado que a gente teve agora no segundo turno? Bem-vindo. Muito bom dia, Evandro. Bom dia, Marcela. É uma alegria estar com vocês aqui. Meus cumprimentos também aos assinantes. Nós não tínhamos nenhuma dúvida que a eleição seria uma eleição bem apertada por conta da polarização. Nós tivemos uma campanha extremamente polarizada, a eleição mais polarizada da história brasileira. É claro que essa polarização ela iria se refletir nas urnas. Eu, ainda ontem, durante o dia, por conta das operações da Polícia Federal, isso gerou uma instabilidade muito grande nos apoiadores do presidente Lula. Eu, inclusive, assim, meio no afogadilho, elaborei um texto, mas com uma racionalidade, uma interpretação racional de todas as pesquisas e os dados que nós tínhamos, porque eu sou daqueles que acredita que pesquisa ela é um instrumento científico para que você detecte tendência. O número é muito difícil de você acertar, mas a tendência ela é algo real, né? Então eu sempre interpreto as pesquisas não pelos números, mas sim pela tendência. E eu dizia ontem, durante o dia, até para que a gente não desse um peso maior do que deveria se dar a operação da Polícia Rodoviária Federal, que deve ser apurada, que tem que ser combatida, que tem que ser enfrentada, porque é uma afronta à democracia, é uma afronta ao processo eleitoral, é uma afronta à Constituição Federal. Então, eu não estou aqui minimizando o fato em si, eu estou minimizando a repercussão do fato do ponto de vista eleitoral. E eu dizia que dificilmente o presidente Lula não seria presidente da República, dificilmente ele perderia as eleições, porque a tendência era uma tendência de vitória, né? Mas eu dizia que seria uma vitória apertada, disputadíssima, por conta da polarização. E assim aconteceu. O que eu penso que justifica esse número tão apertado das urnas? Além da polarização, é o uso da máquina. Eu também dei diversas entrevistas durante as eleições alertando que o que nós estamos vivendo no Brasil era, primeiro, nós estávamos colocando em xeque, nós estávamos enfraquecendo o Instituto da Reeleição, porque nós estávamos vivendo em 2022 um processo de utilização da máquina pública como nunca nós vimos na história da democracia brasileira, né? Era uma compra de votos, entre muitas aspas aqui, porque ela é institucional, então não estou dizendo que tem dinheiro sendo dado informalmente para o eleitor, mas o uso da máquina pública, despejando, a própria imprensa fez um levantamento, por volta de 21 bilhões foram despejados junto ao eleitorado brasileiro só durante o processo eleitoral. Claro que isso, do ponto de vista da simbologia, é compra de votos, é o uso da máquina. Ontem nós tivemos o uso da Polícia Federal, nós tivemos durante a campanha diversos episódios que eu poderia relatar aqui, onde a máquina governamental e uma parte, inclusive, da estrutura do Estado brasileiro, foi utilizado no enfrentamento à candidatura do presidente Lula. Mas o resultado está aí. Eu penso que o povo brasileiro fez uma escolha, fez uma opção, e o presidente ontem fez um discurso histórico na minha avaliação,
chamando o povo brasileiro, quem votou nele, quem não votou, partidos, instituições, as forças da sociedade, as instituições da sociedade brasileira, a nós construirmos juntos um movimento, primeiro, de unificação do país, de construirmos unidade no país e de nós fortalecermos a democracia e, a partir do fortalecimento democrático, gerarmos estabilidade institucional, garantias aos investidores para que o Brasil retome a sua capacidade de giro da economia. A economia brasileira precisa gerar para que a gente possa gerar empregos, combater a vulnerabilidade, combater a fome, a pobreza, que deve ser essa a nossa prioridade zero. Prefeito, obrigada por falar com a gente. Prefeito não, Edinho. Sim, prefeito Araraquara. Obrigada por falar com a gente. Muito parabéns aí pela campanha. E, bom, eu gostaria de perguntar, a gente tem várias pessoas querendo participar aqui da nossa conversa, eu queria pedir para o senhor ser um pouquinho tem uma fila. Mais conciso nas respostas. Como que o senhor vê esse silêncio do presidente Bolsonaro até agora e como imagina que será a transição para o governo do presidente Lula? Olha, eu espero que o presidente Bolsonaro em algum momento se manifeste, e a manifestação dele não é ao presidente Lula, que a boa regra, a regra democrática, ela tem uma tradição, que a tradição é que quem perde reconhece a vitória do ganhador e faz uma manifestação. Mas mais do que esse gesto de civilidade no processo eleitoral, eu penso que o povo brasileiro espera uma manifestação do presidente Bolsonaro, para que ele se manifeste à nação, reconhecendo a nossa democracia, reconhecendo as nossas instituições. Eu penso que é isso que nós e o povo brasileiro espera do atual mandatário. A gente tem também uma pergunta do Gustavo Uribe, que está conosco aqui. Uribe, fique à vontade. Prefeito, muito obrigado pela entrevista. Prefeito, primeiramente, o governo federal já entrou em contato com os senhores para saber como seria essas nomeações para a equipe de transição. E segundo, Simone Tebet e André Janones terão ministérios nessa nova composição da Esplanada? Olha, eu espero que a transição aconteça, primeiro porque ela é uma garantia legal, né? Que haja transição. Penso que ela deve acontecer. E quem nomeia, Gustavo, você sabe que eu te conheço há muito tempo, tenho muito respeito por você, mas a minha frase aqui não é nenhuma expressão de falta de educação, mas é a verdade. Quem nomeia ministro é o presidente Lula, então o anúncio de ministério vai sair do presidente Lula no momento adequado, mas eu não tenho nenhuma dúvida que ele está trabalhando, se eu conheço bem ele, a cabeça dele já está pensando na construção do governo, porque nós temos pouco tempo até a posse e é um governo que vai ter que assumir trabalhando muito. Então, com certeza, nos próximos dias o presidente Lula vai começar a montar o seu ministério. Prefeito, agora a Basília Rodrigues participa da nossa conversa. Basília. Tudo bem, Edinho? Muito bom dia, obrigada pela entrevista. Eu gostaria de saber de que maneira hoje vocês veem o presidente Jair Bolsonaro, com revanchismo ou com a possibilidade de dar algum tipo de anistia ao que será, ex-presidente a partir de 2023. Vocês, durante a campanha, disseram que vão abrir os segredos de Bolsonaro. Isso não poderia ser um tipo de perseguição dos erros, enfim, um tipo de revanchismo a Bolsonaro? Qual é a perspectiva que o senhor tem em relação a Bolsonaro a partir de hoje e especialmente depois de 2023? Ele vai receber algum tipo de anistia do novo governo do PT ou não? Vai responder pelos seus erros? Primeiro, uma alegria também te encontrar aqui, Basília. Uma alegria imensa. Olha, o presidente Lula não vai fazer um governo marcado por revanchismo, por acertos de conta. Não é esse o perfil do presidente Lula. O presidente Lula, a prioridade dele quando ele sentar na cadeira é governar para o povo brasileiro. É governar para que a gente possa ter medidas de imediato, de combate à vulnerabilidade, combate à fome, combate à pobreza. O Brasil precisa voltar a crescer economicamente, o Brasil precisa se reconectar
com o mundo, nós precisamos recuperar a nossa credibilidade internacional. O Brasil tem que gerar estabilidade, ele tem dito, né, estabilidade e previsibilidade para que os investidores possam investir no Brasil. Então, essa é a prioridade do presidente Lula, é governar olhando para frente, sempre para frente. Prefeito, eu gostaria de saber de você também, de que forma que você acredita que vai haver um diálogo, né, do presidente Lula com locais onde houve uma prevalência muito grande do candidato à reeleição Jair Bolsonaro. E eu falo inclusive do interior de São Paulo, porque capital elegeu Lula, mas interior de São Paulo, de onde o senhor também faz parte, né, aí na administração, elegeu Jair Bolsonaro. Haverá muita dificuldade em dialogar com esses prefeitos, com esses políticos locais que estão ali no cara a cara com essa população? Viu, Evandro? Araraquara e a nossa micro-região aqui ganhou Lula nos 2 turnos e Haddad nos 2 turnos. Então, há exceções aqui no interior. Mas o presidente Lula vai governar para todos os brasileiros e brasileiras. Ele tem dito isso, falou ontem, ele fez, na minha avaliação, um discurso histórico ontem. Eu penso que todos os historiadores vão registrar, a história vai registrar, e o discurso dele é o discurso de unidade, de governar para quem votou nele, para quem não votou, para quem apoiou, para quem não apoiou. E ele disse isso, que ele quer chamar governadores e prefeitos, independente de partido, independente se apoiou ele, se não apoiou, para que ele discuta um plano de investimentos no Brasil, para que a gente possa retomar o crescimento econômico, para que a gente possa fazer girar a roda da economia e a geração de empregos. Então, essa vai ser a prioridade do presidente Lula, governar para todas as brasileiras e brasileiros. E aqui no interior de São Paulo, certamente, né, até pela importância econômica que tem, o presidente Lula vai ouvir os prefeitos, vai ouvir o governador de São Paulo, certamente, o Tarcísio, e vai ouvir todos os prefeitos do interior para que a gente possa ajudá-lo, né, a construir um plano de investimentos. Prefeito Edinho Silva, coordenador da campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, muito obrigada e sucesso aí para vocês, bom trabalho, até uma próxima. Muito obrigado, Marcela, muito obrigado, Evandro, muito obrigado, Gustavo Uribe, muito obrigado, Basília, é um prazer imenso falar com vocês e falar com o assinante também. E, prefeito, eu tenho até que me desculpar aqui, porque na hora a gente ficou tão preso, né, a acompanhar o senhor fazendo a campanha de Lula, como Edinho Silva, que na hora ali a Marcela falou, prefeito, falei que prefeito, Edinho, viajei, até tinha esquecido que o senhor também era prefeito de Araraquara, então... Você imagina, Evandro, a minha luta em ser prefeito e ser coordenador de campanha. Difícil. Nunca trabalhei tanto na minha vida, Evandro. Imagina, mas é só isso, acabei corrigindo a Marcela equivocadamente aqui. Obrigado, viu? Até a próxima. Eu que agradeço. Até mais.